E aí, pessoal, bem-vindos ao DexConf. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo castanho. Eu estou com uma blusa também em homenagem ao Dex, rosinha. E eu vou hoje trazer um tema um tanto quanto polêmico, mas calma que vai dar tudo certo no final, tá? Vamos lá. Peraí, que não foi o slide que eu queria. Tá, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Camila, eu trabalho com research há muitos anos. Se vocês tiverem curiosidade de entender por onde eu passei, um pouco do meu histórico, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, Camila Borja. Lá vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Então, eu estou falando nessa palestra muito sobre o discovery contínuo, certo? E como ele pode ser ou será a ruína do futuro de UX, né? Mas vamos nivelar o terreno aqui. O que é discovery contínuo? Qual que é a teoria por trás do discovery contínuo? Ele é uma abordagem dentro de produto, mas também usado em design, onde a gente está fazendo ciclos contínuos de pesquisa, tá? Muito usado, muito mencionado pelos autores Marty Cagan e a Teresa Torres. Então, eles estão falando que são ciclos de pesquisa, ao invés de ter a pesquisa isolada numa fase, são ciclos paralelos ao desenvolvimento de produto. Só que o que eu vou falar para vocês hoje, a minha crítica hoje, está mais relacionado ao que a Teresa Torres traz aqui da prática semanal de conversar com usuários, né, tipo um speed dating, via videochamada. Então, o que é Discovery? Eu falei o que é a teoria do Discovery contínuo, mas o que é Discovery contínuo para mim? Como que eu interpreto? Discovery contínuo é a mesma coisa de ir num zoológico, tá? Você vai no zoológico, você vai conhecer, só que você vai conhecer a partir de um ponto de vista que é um recorte de uma realidade. Aqui, literalmente, vou mostrar para vocês como que funciona um zoológico. Aqui a gente está vendo que um leão está se alimentando de carne, certo? Leões comem carne. Isso no zoológico. No safari, no ambiente in loco do leão, eles também comem carne. Nessas duas imagens, a gente consegue chegar na mesma conclusão, que é leões são carnívoros. Só que vocês concordam que aqui contexto é tudo? Que o contexto aqui faz toda a diferença? A diferença de você alimentar, dar de mão beijada a comida para o leão e ele ter que caçar a própria comida são contextos completamente diferentes? É isso que eu estou trazendo. Então, Discovery contínuo, para mim, é uma ida ao zoológico. Mas isso não é exclusivo ao Discovery contínuo. E Discovery contínuo aqui eu estou trazendo como uma abordagem, não como um método. O método de pesquisa dentro de Discovery contínuo é uma entrevista em profundidade. Mas a gente tem outros métodos de pesquisa que também podem ser considerados como zoológico. Um estudo diário, um survey. Todos esses métodos são recortes de realidade. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o Discovery contínuo, o ponto de crítica aqui é que ele sustenta uma ilusão de velocidade, de cadência e de volume, como sendo algo que equivale à qualidade e que dá para a gente essa impressão de que o trabalho está seguindo, que, estou fazendo. Fiz 6 entrevistas essa semana, tal. E a gente esquece de pensar na qualidade que está por trás do aprofundamento do campo. Ou seja, sair do zoológico e ir para o safari. Passa o slide. E aí a gente acaba surfando na onda da moda do Discovery contínuo, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Eu já tentei aplicar Discovery contínuo na minha empresa e realmente é uma moda, é uma coisa que a galera de produto está falando, a nossa galera de design está falando, e é uma coisa que demanda muito tempo e muito investimento. Então, a minha preocupação é a gente surfar numa onda sem pensar em quais são as consequências.
E a própria Erika Hall fala que a gente está perdendo a oportunidade de resolver problemas que são complexos, que são interessantes, quando a gente não sai da nossa zona de conforto. Se a gente pensar em toda a teoria, de todo o trabalho que foi feito para descobrir ou para escrever sobre affordances, é um trabalho de campo de observação. Não é um trabalho de videochamada, tudo bem que na época não tinha videochamada, mas se fosse, sabe, a gente não conseguiria fazer isso, a gente não conseguiria chegar nos insights, nas conclusões que levaram a um conceito tão importante que foram os affordances. E as pessoas não magicamente evoluíram de 30 anos para cá, que elas agora não precisam fazer observação. Se a gente só conversar com elas online é o suficiente. As pessoas não evoluíram nesse sentido. A gente precisa ainda ir até elas. Então, de novo, o Discovery Contínuo está trazendo essa falsa sensação de trabalho cumprido, de que a gente está escalando e está fazendo tudo várias vezes por semana, tal, e que está tudo bem. Só que a gente precisa substituir a demanda e o esforço por um trabalho de campo que é real, um trabalho de campo que é genuíno. Porque eu já, assim, contando para vocês, o trabalho que eu já fiz para tentar implementar Discovery Contínuo não é um trabalho fácil. É um trabalho de Research Ops full time. Porque não é só, eu vou 6 entrevistas por semana, vou marcar lá, convidar a galera e fazer um roteiro. Tem todo o trabalho de recrutamento, tem todo o trabalho de análise e tem todo o trabalho de divulgar os insights. Senão vai ficar perdido, você vai ter que ficar fazendo entrevista toda semana, você não vai ter um backlog de aprendizados. Então, assim, é um trabalho que demanda muito. Será que vale a pena toda essa demanda do Discovery Contínuo, que traz para a gente uma superficialidade que não é o suficiente para design? Para mim, nós temos que sair do espaço do zoológico e ir para o safari. Porque aqui a gente está falando do futuro de UX, né? O futuro da experiência. Se a gente quiser manter e evoluir a nossa credibilidade e influência, a gente não pode substituir o trabalho de campo real, assim, aquela coisa bruta, pela artificialidade de meia dúzia de entrevista, principalmente online. Não dá, porque é extremamente artificial. A gente tem que tirar isso da nossa lista de metodologias? Não, a gente pode continuar fazendo entrevista online, mas a gente precisa ter mais foco, dedicar mais tempo para fazer trabalho de campo. Afinal, não sei se o Daniel Furtado está aqui, que fala muito essa frase aqui, design é para o outro. O design é fora de si, é fora da sua zona de conforto. Design é rua. Para mim, design é rua. Camila, mas eu não tenho coragem. Meu chefe não vai deixar eu ir para a rua. Como assim? Eu sou super introvertido. Meu usuário nem está na rua. Eu não vou achar o meu usuário do meu produto na rua. Como que vai ser isso? Calma, calma. Aqui eu gosto muito desse trechinho do Gênio Indomável, que ele fala sobre como que a vivência in loco faz toda a diferença. Você ler um livro sobre arte, sobre Michelangelo, e você estar lá, sentir o cheiro da Capela de Sistina, são experiências completamente diferentes. É zoológico e safari. E esse movimento ele já está acontecendo desde assim, esse momento pós-pandemia. Eu encontrei esse artigo esses dias, que a gente precisa ir para lugares, tocar em coisas, cheirar, conversar com gente, para a gente sair desse universo digital. E tem esse movimento, chama Street Wisdom, que é um grupo de pessoas que leva uma galera, eles chamam de workshops. Tá? Eles levam uma galera para a rua para fazer um trabalho de guerrilha e buscar da rua uma sabedoria. Eles têm um podcast incrível, inclusive. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é substituir o esforço
do Discovery Contínuo. Deixa o pessoal de produto com Discovery Contínuo. Eu não estou falando que Discovery Contínuo é horrível, é péssimo, não presta. Não estou falando isso. Mas deixa esse método para a galera de produto, porque eles podem ficar numa camada superficial. Não tem problema, eles estão numa camada ali onde eles precisam fazer validações, pequenas hipóteses, melhorias incrementais. Mas a parte de discovery, de entender quem são os usuários, essa é a nossa responsabilidade. E a gente não pode usar métodos superficiais quando o objetivo é ser aprofundado. Então, tem duas abordagens para fazer isso. São duas abordagens onde o método é o mesmo. Tá? O método são entrevistas em profundidade de one para one, de um entrevistador para o entrevistado. Então, a gente tem a guerrilha, que é a prática de abordar as pessoas na rua, sem nenhum recrutamento, e tem o home invasion. Home invasion não é o meu nome preferido, tá, gente? Mas é o que boa parte do mercado usa. É praticamente você ir até o espaço da pessoa, você ir até a casa, o trabalho da pessoa, e fazer a entrevista ali no lugar dela. E aqui o importante é olho no olho. É totalmente diferente de você fazer uma entrevista online. Totalmente diferente. Eu vou explicar por quê. As minhas experiências de guerrilha, home invasion também, mas as minhas experiências de guerrilha mudaram minha vida. Porque eu tenho tanta história de perrengue, tanta história de aprendizado, que hoje eu não consigo olhar, eu não consigo fazer meu trabalho sem pensar em que momento que eu vou fazer guerrilha. Eu tenho até uma história aqui, uma história triste que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma home invasion, no caso. Eu estava fazendo um projeto para Comgás. E o desafio era entender se as pessoas tinham vontade de personalizar os aquecedores a gás. Personalizar para deixar ele, sei lá, inox, não sei. E saber se isso geraria mais valor, se as pessoas comprariam mais, enfim. E aí eu fui na casa de uma mulher, levei um monte de boards com samples, com amostras, diferentes cores, diferentes padrões, estampas, texturas, tal. Legal. Aí a moça estava escolhendo, uma mulher negra, estava escolhendo lá, aí ela apontou para uma cor. Ela apontou para uma cor, eu estava fazendo uma anotação, aí ela apontou para a cor, eu falei assim, essa cor da pele aqui? Gente, essa mulher olhou para mim e falou assim, cor da pele de quem? Eu falei, essa cor da pele aqui? Ela, pele de quem? Eu derreti, mas eu nunca mais cometi esse erro grave, né? Porque é uma coisa que a gente acaba fazendo parte do nosso dia a dia de forma completamente errada e que, às vezes, a gente precisa de um balde de água fria para a gente mudar e aprender a fazer as coisas da maneira correta. Então, essa foi uma experiência que me marcou muito. Tem muitas outras, mas essa é uma delas. Então, vou dar um curso rápido de guerrilha para vocês verem que não é tão bizarro assim, que não é uma coisa que está tão fora da nossa realidade. Tá? Vamos lá. Escolha um tema que é amplo, que qualquer pessoa pode responder. Não, mas o meu produto é previdência para idosos. Não. O que está por trás da previdência? Todo poder de escolha, modelos mentais para a tomada de decisão, confiança. Pega esses temas amplos que estão por trás da jornada do seu produto e leva para campo. Eu tenho certeza que todo mundo tem algum desafio dentro do seu produto que dá para levar um desses temas. Confiança, compromisso, como que as pessoas elas se sentem em relação a isso, segurança, satisfação, decisão. Então, escolha um tema amplo. Depois, aí vem minha parte preferida, escolha um lugar. A gente não vai colocar o coletinho da Greenpeace e sair correndo atrás das pessoas,
gente não vai fazer isso. Guerrilha não é isso, tá? Nós vamos abordar pessoas que estão paradas, mexendo no celular, num ponto de ônibus, estão ali paradas e que mostram que podem poder conversar com você. Por exemplo, duas pessoas que estão conversando, você não vai interromper a conversa. Você vai abordar uma pessoa que está sozinha, certo? Então, fila, ponto de ônibus, escadaria, a escadaria lá da Casper Libero, barraca de pastel, aeroporto, rodoviária, e eu vou mostrar um ponto secreto que eu vou assim compartilhar com vocês, que funciona super bem. E sabe uma coisa muito louca? Eu falei para o meu colega, para o meu amigo Luciano Lauri, se ele estiver assistindo, a gente sempre conversa, porque quando você começa a fazer guerrilha, todo lugar que você olha, você fala assim, lugar perfeito para guerrilha. Aquele povo, nossa, ali seria bom para guerrilha. Aí ele falou assim, Camila, sabe um lugar perfeito para guerrilha? É tipo fila do show do Justin Bieber. Gente, olha isso, os caras, eles estão lá por dias. E eles não têm outra escolha a não ser falar com você. Tipo assim, eles não vão falar, tipo, não, eu preciso ir no médico. Não, você está aí, você tem que ficar aí. Você tem que conversar comigo. Então, assim, eu tô falando, é um exemplo exagerado, mas é um exemplo que funciona. Outro não vai dar tempo. É porque tem muito. Se der tempo nas perguntas, eu falo. Ponto muito importante. Eu não estou fazendo pesquisa. Vocês estão fazendo pesquisa? Eu não estou fazendo pesquisa, não. Pesquisa é brega, gente. Ninguém quer participar de pesquisa. Pesquisa é chatice, demora, não me dá nenhum tipo de retorno. Então, quando você for abordar a pessoa, elimine do seu vocabulário a palavra pesquisa. Você vai falar estudo, você vai falar projeto, porque aí as pessoas querem participar de projeto. Claro que eu quero te ajudar com um projeto. Sou super importante. Então, elimina a palavra pesquisa do seu vocabulário. E, gente, são 20 segundos de coragem. É os 20 segundos de coragem que vocês vão ter aqui para subir no palco para fazer pergunta também. É só puxar esse band-aid, porque o medo das pessoas de fazer guerrilha é essa coisa da abordagem. De, aquela pessoa, eu vou atrapalhar aquela pessoa. É 20 segundos de coragem de um texto que você já está decorado. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila. Eu estou fazendo um estudo sobre confiança. Será que você pode me ajudar com umas perguntinhas? Ou respondendo umas perguntinhas? Será que você pode me ajudar a responder umas perguntas rápidas? Não vai ser rápida. Não, mas ele não precisa saber disso. Ninguém precisa saber. Gente, a chance da pessoa falar sim é muito grande. Tá? As minhas experiências são quase sempre sim. Tá? Isso é muito importante. Se você já tem essa mentalidade de que você está... Oi, tudo bem? Posso fazer uma pesquisa? Não, você não está atrapalhando. Você não está atrapalhando. Você está fazendo um favor. Pensa nisso. Porque, estou exagerando, mas de certa forma, todo mundo gosta de falar sobre ele mesmo. As pessoas amam falar sobre elas mesmas. E quando elas chegam no final da conversa, elas sempre se sentem assim, nossa, que legal, gostei, tal. Não, vou indicar uma fulana de tal também para participar, acho que ela pode ajudar, não sei o que, não sei o que. Elas se sentem felizes por terem participado. Não é um peso. Elas gostam de falar sobre elas mesmas. Então, você vai estar fazendo um favor em dar o seu ouvido para elas falarem sobre elas mesmas. Então, tira essa mentalidade de que você está atrapalhando. Você não está atrapalhando. E aí, tudo isso é muito assim, não tem nada a ver com o meu produto, está uma coisa muito etérea, muito lá em cima. Vamos trazer para uma camada do nosso negócio mesmo. Quando vocês saírem da guerrilha e voltarem para casa, se façam essas perguntas. Como que essas conversas que você teve desafiam as suas suposições que você tinha antes do campo? O que a gente oferece de valor para essas pessoas que a gente conversou? As necessidades delas estão alinhadas com o que a gente se propõe enquanto modelo de negócio, enquanto o que a gente propõe em termos de proposta de valor? E aqui, gente, fica o lugar onde é o melhor lugar para fazer guerrilha, eu diria, tá?
que são pontos onde as pessoas assistem o pôr do sol. Eu venho... Calma, gente. Calma. Você não está incomodando. Não está. A pessoa está sentada ali para assistir o pôr do sol, só que o expediente dela já acabou. Então, não vai ter aquela coisa, tipo, nossa, eu tenho uma consulta, eu tenho que voltar do meu horário de almoço. Não, ela está ali, sentada, assistindo o pôr do sol. E você também está ali assistindo o pôr do sol. Claro que você está. Mas eu quero aproveitar para conversar com você sobre como que você toma decisões. Entendeu? E pôr do sol, gente, eu estou falando de pontos onde as pessoas assistem pôr do sol, porque ou quase todas as cidades têm um point do pôr do sol. Tem um morro lá onde a galera vai assistir pôr do sol. Tá? Eu moro numa cidade, uma pequenina cidade, inclusive minha mãe e a minha irmã estão assistindo dessa cidade, chama Piuí, tá? A cidade, é em Minas. E é uma piada pronta, porque a gente fala trem, aí mora em Piuí. Então, eu sei, mas lá tem um morro do pôr do sol. Chega 5h30 da tarde, tem uma galera lá parada assistindo o pôr do sol. Perfeito para guerrilha. Perfeito para guerrilha. Eu tenho certeza, se vocês moram em outras cidades que não sejam São Paulo, tenho certeza que tem uma praça, que tem um ponto que dá para ir assistir o pôr do sol e conversar com pessoas. Tá? Afinal, o pôr do sol é para todos. E é assim que eu encerro, pessoal. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Camila. E a gente vai para o nosso primeiro fishbowl. Então, onde que eu sento? Onde você quiser. Vou sentar à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, é só fazer uma fila aqui na 20 lateral. segundos de coragem. Por favor, gente. Vai. Isso. E eu já vou deixar o primeiro desafio aqui para vocês. Vocês têm até 31 de dezembro para fazer a primeira guerrilha de vocês, de quem ainda não fez. Por favor. Já temos aqui todo prática semanal, gente. O passo a passo. Eu tenho uma lista de lugares aqui em São Paulo para fazer guerrilha, tá? Quem quiser, lugar não falta. E eu senti que a palestra deveria terminar, tipo, com uma música, tipo, quem acredita sempre alcança, tipo, brega pra caramba, sabe? Mas tá. Então, fique à vontade de fazer a primeira pergunta, fale seu nome, fique à vontade. Eu vou aqui controlando o tempo e o pessoal vai subindo aqui no palco. Boa, meu nome é Fernanda. Eu queria saber como fazer guerrilha num contexto de um produto B2B. Maravilhosa. Quando eu estava trabalhando na Alemanha ano passado, e eu estava numa empresa que era B2C e no departamento B2B. E aí, o que a gente acabava fazendo, que era o mais fácil? Na hora do almoço, a gente ia nos lugares onde a gente sabia que tinha pessoas que trabalhavam naquela empresa. Porque o desafio do B2B é entender como que é a cultura daquela empresa e como que cada departamento funciona. Entendeu? E isso é difícil demais. Às vezes, você consegue recrutar uma pessoa, mas ela não representa a empresa inteira. É uma pessoa que representa, talvez, aquele recorte daquele departamento. Então, assim, você ir em lugares de happy hour, ou esses lugares onde as pessoas vão nos intervalos de almoço, são ambientes perfeitos para fazer guerrilha. Agora, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais refinada, eu faria recrutamento pelo LinkedIn, tá? Que eu acho que você consegue, talvez em paralelo, tá? Você fazer um recrutamento em LinkedIn para você ter certeza que você está falando com a pessoa certa, e aí, em paralelo, você... Porque o ponto da guerrilha, gente, é o seguinte: a guerrilha, você está falando com mais gente em menos tempo. É um dia, com uma tacada só. Tipo, uma tarde que ela vai ali no Starbucks, perto de uma empresa que está próximo do tipo de cliente dela. Se ela conseguir abordar 5 pessoas, já não é sucesso? De graça. Para mim, tipo assim, é um no-brainer. Tipo, vamos fazer acontecer. O guerrilha é a melhor e mais rápida e mais autêntica, ou uma das mais autênticas formas, abordagens de pesquisa em design. Faz sentido? Respondi a sua pergunta? Sim. Eu não sei se eu posso falar só mais uma coisinha, mas Diga. também tem o ponto de que
às vezes a gente quer falar com a pessoa que paga a conta, né, do produto e a pessoa que usa, né? Como Perfeito. diferenciar também esses dois? Não sei Quando você recrutar, quando você conseguir conversar com uma, você pede a indicação dessa próxima. Entendeu? Tipo, tem alguém na sua empresa que tem isso, isso e isso? E aí ela te indica. Porque assim, essa questão da indicação é muito interessante porque elas vão ver que você é inofensiva. Entendeu? Então, não tem por que elas não passarem o contato. Sabe? Se você puder dar algum incentivo, melhor ainda. Mas, se você não puder, você está se mostrando como uma pessoa que você só quer conversar. Entendeu? Obrigada. Olá, tudo bom? Amor. Eu ia só pedir, desculpa te interromper. Se você puder levantar, que aí a próxima pessoa já Claro. entra, já sobe no palco, a gente vai fazendo um rodízio. Esqueci de avisar essa parte. Obrigada. Não, pode ficar aqui, tranquilo. Fala, Ana. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Queria entender assim, o que você dá como dica para você conseguir, dentro das empresas que não estão acostumadas a fazer guerrilha, e principalmente que você tem um público que está muito no digital, por exemplo, um produto que é no digital, quais são os argumentos, o que você costuma usar para uma empresa que não está acostumada com esse tipo de abordagem? Eu acho que é menos empresa e mais indivíduo. Acho que a gente tem que encarar isso como uma prática individual e não da empresa. Porque, por exemplo, todos nós aqui tem ou deveria ter um momento de estudo, por exemplo, que a gente vai estudar e vai conhecer coisas novas e tal. Isso não tem a ver com a empresa. É um momento meu de melhorar o meu conhecimento. Eu acho que guerrilha ela entra nessa categoria. Não numa categoria de tipo assim, agora eu vou colocar aqui no backlog de atividades guerrilha. Eu acho que um dia pode ter, mas se a empresa não tiver esse costume ainda, trate como uma coisa que é para o seu desenvolvimento. E aí depois, quando as pessoas forem vendo valor na quantidade de insights que você está trazendo, aí sim você pega e formaliza essa prática. Entendeu? Obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Eu sou também pesquisadora e eu já faço guerrilha. Minha principal dúvida é sobre como você faz a apresentação de insights e do que você coletou na guerrilha, porque a gente geralmente apresenta para o nosso head, né? E eu tenho esse interesse em saber como que é a forma que você apresenta os dados que você coletou na guerrilha. Como que você faz geralmente? Eu acho que é muito importante trazer aquela pergunta principal do tema amplo. Tipo assim, eu conversei com as pessoas sobre como que elas se organizam financeiramente. Tá? Por que eu trouxe esse tema? Por causa disso. Aí você pode até trazer desculpas ali do negócio. Porque a gente está tentando descobrir e tal. Aí você coloca, eu conversei com quantidade de pessoas, aí trazer um pouquinho do perfil delas para humanizar um pouco mais, se você tiver fotos, maravilhoso. E aí você começa a trazer os grandes blocos de aprendizado, de insights. Aí você vai pôr um título, tipo, pessoas têm dificuldades de se organizar, e aí parágrafo, que vai entrar mais no detalhe, e depois quotes, com o que as pessoas falaram exatamente. E aí você pode fechar com um slide que fala sobre como que isso se traduz em oportunidades para o nosso negócio. Eu faria assim. Beleza, muito obrigada. De nada. Olá, tudo bem? Gostaria de saber um pouquinho como é pensada a amostra em pesquisa de guerrilha. Boa pergunta. Acho que não é pensado. Não, eu acho que tipo assim, eu trataria isso de uma forma um pouco mais leve. Ou eu trataria isso da mesma forma como a gente trata entrevista em profundidade, que é uma faixa de 12 pessoas. Né? Mais de 12 pessoas, a gente geralmente começa a ouvir muito repetido. Só que a questão da guerrilha, você não vai conversar com o mesmo perfil. Então, 12 pessoas, você vai pegar conhecimentos completamente diferentes. E aí, talvez, você vai ter insights de tipo assim, nossa, esse perfil a gente precisa se aprofundar. Então, por exemplo, a gente tinha... Dá um exemplo. Quanto tempo a gente tem? Temos 10 minutinhos ainda. Eu até falar, se mais pessoas quiserem fazer pergunta, então, deixa eu me acomodar aqui. Tem até uma história que era assim, eu trabalhava na Box, 1000 anos atrás, e aí eles tinham um perfil muito específico de amostra, que era donos de pajeiro. A gente tinha que conversar com donos de pajeiro, blá, 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 guerrilha.
Na época do Orkut, tá, gente? Então, assim, não tinha como, vamos perguntar, não tinha. Era rua, 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 rua. Aí, beleza, a gente começou a ir nessas mostras de automóvel, sabe? Esses grupos que a galera vai no final de semana. Só que a gente não estava conseguindo este perfil especificamente. Aí a gente começou a fazer uma coisa muito louca, que eu não recomendo, mas fizemos, que é ir no estacionamento do Iguatemi. A gente ia no estacionamento. E aí a gente ficava do lado do pajeiro, esperando a pessoa voltar. Uai, estão me julgando? Era o único jeito. Não tinha outro jeito, gente. Era assim. Antigamente. Não, mas voltando para a questão da amostra. Eu diria que é uma amostra de umas 10 pessoas por dia. Tá? Porque eu acho que se você fazer um dia inteiro de guerrilha, 5 de manhã, 5 de tarde, eu acho que já é sucesso. Tá? E se você fizer isso quinzenalmente ou uma vez por semana, você vai criar um backlog de insights muito maior do que Discovery contínuo. Deixa Discovery contínuo para a galera de produto, gente. A gente precisa ir para o Safari. E aí, né, já falei disso um monte de vezes, já entenderam, mas é isso. Te respondi? Sim, obrigada. Nada. Oi, Camila, tudo bem? Sou o Vitor, prazer. Minha pergunta, acho que vai um pouco nesse sentido de amostra também, mas quando você deu esses exemplos de, por exemplo, ir numa fila do show do Justin Bieber, ou ir na Starbucks, você tem um recorte específico de pessoas, né, com algumas características em comum, e talvez, para a sua pesquisa, você deixe de fora alguns outros perfis que também seriam interessantes para a sua pesquisa. Como você garante essa diversidade dentro da sua pesquisa, mesmo escolhendo lugares específicos assim, né? Eu, com certeza, vou escolher um ambiente, uma localização de manhã e outra de tarde. Geralmente, Zona Sul, Zona Norte. Podem ter outras zonas, gente? Claro que pode, mas eu estou falando lugares que eu já fui e que eu sei que funcionam, entendeu? Então, por exemplo, no Ibirapuera, ali, sabe aquele lugar onde as pessoas estão fazendo exercício? Estão, tipo, fazendo... Não, você não sabe onde é. Tá, tem um lugar lá que a galera fica fazendo exercício e eles ficam revezando. E aí é nesse revezamento que acontece a guerrilha. E aí, quando a gente está falando de Ibirapuera, a gente está falando de um perfil, concorda? É um perfil ali, o cara lá, de manhã, 9 da manhã, fazendo exercício, é um perfil bem específico. Herdeiro. Então, eu faria ali de manhã. Aí, de tarde, eu falei o negócio do Carandiru. Eu dei o exemplo do Carandiru. Quem conhece o Parque do Carandiru? Tá. Parque do Carandiru é um parque, assim, legal, Zona Norte, rock and roll. E lá tem público completamente diferente do Ibirapuera. Lá tem 2 quadras de tênis. Já estou dando todos os segredos, tá? E quem está praticando tênis tem que esperar bastante para a partida acabar. Então, ele fica sentado, ela ou ele vai ficar sentadinho ali esperando o momento perfeito de guerrilha. E o cara que está praticando tênis, tudo bem, não, é um cara que é ok, tem uma raquete de tênis, né, não é para qualquer um, né, mas também não é o cara do Ibirapuera. Então, eu, com certeza, tento equilibrar os locais. Não sei se vai dar tempo. Tem 5 minutos. Outro lugar muito louco para fazer guerrilha é no Brás. Não na parte, calma, não é naquela parte lá que fica aquele povo no meio da rua. Não. É aquela parte para a esquerda, eu não sei explicar, mas que tem as lojas chiques. Sabem do que eu estou falando? Alguém sabe do que eu estou... Tá. Lá no Brás tem um pedaço que é a galerona e tem um pedaço que é chique. Tá? Aí, o que acontece? Você acha que é povão.
Não é povão ali. Sabe por quê? A galera que faz compra no atacado nessas lojas são pessoas que estão vindo lá do Nordeste, que são lojistas, que têm uma puta de uma grana e estão indo no Brás para fazer, né, um inventário de roupas. E eles estão indo lá com consultores. Eu pego muito recrutamento assim. O consultor fala assim, Camila, eu estou com uma pessoa aqui vindo de tal lugar, ela vai gastar bastante dinheiro e a gente vai em tais lojas. Quer conversar com ela nos intervalos? Sim, claro que eu quero. Então, assim, não se deixe enganar pelo local. Às vezes a gente acha, Iguatemi é o lugar para eu conversar com pessoas de classe alta. Não necessariamente. Vocês podem se surpreender em outro lugar muito legal. Nossa, um lugar muito legal. Fila do Outback. Gente, fila do Outback. O cara está lá com fome, vai esperar uns 45 minutos. Por que não? Por que não? Enfim, vai. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigado. Oi, tudo bem? Sou Stephanie. Tem uma pergunta que pode parecer meio boba, mas eu acho que talvez seja a dúvida de outras pessoas. Como que a gente documenta esse tipo de guerrilha, né? A gente pode gravar pensando que vai fazer várias entrevistas no mesmo dia, né? Muita gente, enfim, como que a gente pode fazer isso? Você não vai gostar da minha resposta, tá? Já estou te avisando. Eu sou contra a gravação. Não por causa de proteção de dados, nada disso. Eu acho que a gente tem que desenvolver a arte de escrever à mão. Porque quando a gente escreve à mão, é um trabalho a menos. Porque se a gente gravar, tudo bem, a gente está escrevendo durante, mas você sempre está pensando, tipo, eu tenho a gravação, depois eu escuto. Mas é trabalho dobrado. Você vai ter que ouvir aquela entrevista de novo. Então, anota insanamente até seu braço cair tudo que você tem, tudo que você está aprendendo sobre aquela entrevista e passa para a próxima. Então, você vai documentar apenas através de escrita. É como eu faço. Mas, se você preferir, pedindo autorização da pessoa para gravar apenas a voz dela, muito importante você falar assim, eu queria gravar porque eu não tenho como anotar tudo que você está falando. Então, você me permite gravar só para depois eu anotar tudo certinho e tal? Geralmente, as pessoas falam sim. Faz sentido? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Eita, desculpa, gente. Obrigada. Nada. Ela disse que ia fazer a mesma pergunta. Fez a mesma pergunta. Oh, meu Deus. Cheguei atrasada, mas tá foi bom. respondida. Tá bom, que bom, que bom. Isso que importa, tranquila. A minha, o começo era essa. O resto era como é que você faz para deixar a documentação reacionável? Para depois você conseguir pegar os insights de novo. Então, eu vou ter um caderninho de campo, eu vou passar limpo tudo que eu aprendi, todos os insights que eu escrevi, vou passar limpo, e depois eu vou fazer uma síntese disso. Aí, a síntese ela vai depender um pouco do seu objetivo de negócio, do objetivo do... Se é uma coisa que é apenas para registro, eu faria desse jeito que eu falei. Coloca um título, coloca um parágrafo e coloca as verbalizações, os quotes, sustentando. E aí essa vira o seu entregável, entendeu? Eu não acho que uma guerrilha se transforma num relatório. Eu não vejo dessa forma. Eu não acho que esse é o objetivo. O objetivo é aprendizado contínuo, bastante aprofundado. Então, é isso. Respondi? Oi, Camila, tudo bom? Sou o Guto. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer te ver de novo. Trabalhei com você no Itaú, foi uma das inspirações da minha vida. Mas minha pergunta é bem simples. Como é que você faz para reduzir os estímulos de uma guerrilha? Celular tocando, gente que atrapalha, porque tudo pode acontecer. Você tá num ambiente que qualquer coisa pode acontecer. Como é que a gente faz para reduzir esse estímulo e, mesmo assim, continuar com a pesquisa? Você tem algum macete para isso? Eu acho que, quando você escolhe a pessoa, se você vê que ela já está distraída, ou, por exemplo, ela está ali de passagem, ou ela está no celular, ou ela estava conversando com outra pessoa, eu acho que isso já é a dica que não vai dar certo, que ela vai fugir, que ela vai querer ficar livre rápido de você. Eu acho que você escolher bem quem é o seu alvo, quem é a sua vítima,
é a melhor forma de você evitar esses desvios. Então, assim, uma pessoa que estiver sentada sozinha, talvez no celular, assim, mas que você está vendo que está de boa, eu acho que é a melhor forma. Por isso que eu gosto tanto do pôr do sol, porque ela está relax lá. Talvez ela tenha algum estímulo de tipo, eu preciso atender meu celular. Isso eu veria com bons olhos, não vejo problema. Porque, de novo, a gente está em safari, a gente não está em zoológico. Então, se ela está tendo esses estímulos externos, faz parte do safari. Então, a gente tem que aceitar. Faz sentido? Total. Então, tá. Acabou nosso tempo, né, Nina? Perfeito. Agradecer. Uma salva de palmas, gente, por favor.